Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos 230. Hoje, novamente na sala de reuniões, estamos com o deputado Paulo Moacho, deputado do LIVRE, eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal. Bem-vindo. Paulo, e a primeira pergunta que lhe tenho é: segue a cronologia de Star Wars. Faz parte da legião de pessoas que acha que a saga ficou pior desde que é da Disney? Não, por acaso não, e até tenho assim umas opiniões muito pouco ortodoxas sobre a saga, porque gosto bastante da história da prequela que saiu nos anos 2000, gosto bastante dessa história em específico e acho que ela é bastante interessante e acho que até é bastante atual para os dias de hoje, porque no fundo acaba por nos contar a história de uma república, de uma democracia que existe, enfim, ao nível de uma galáxia, e como é que essa democracia vai desaparecendo e como é que ela se torna depois num império e num Estado autocrático. E portanto sempre gostei muito dessa parte, de perceber essa dinâmica, e em paralelo também conta a história do protagonista, que deveria ser um herói, mas no fundo acaba por se tornar num vilão. E pronto, já sei que provavelmente vou receber muito hate por dar esta opinião, porque sei que a maior parte das pessoas detesta a prequela, mas não, acho que até a trilogia que saiu, a última que saiu, também gostei bastante. Acho que também tem bastantes pontos interessantes. O Paulo é de Campo Maior. Como é que uma pessoa do mundo rural vai parar a um partido tão urbano como o LIVRE? Eu acho que o LIVRE também tem a capacidade de ter um apelo bastante grande no mundo rural. A verdade é que, mais do que ser do Alentejo, e eu normalmente costumo me identificar como alentejano e da Margem Sul simultaneamente, porque nasci em Campo Maior e vivi em Campo Maior durante uns anos, e depois aos 10 anos mais ou menos vim viver para a Margem Sul, e portanto isso é que acaba por marcar muito, acho que a minha visão do mundo e o percurso. Acho que um partido ecologista como o LIVRE faz todo o sentido também para quem vive no mundo rural, digamos assim. Ou seja, para quem tem as preocupações do que é que as alterações climáticas vão fazer ao mundo rural e as dificuldades que vão trazer. E nós, enfim, quando fazemos campanha, percebemos que há essa aceitação. Embora isso ainda não pese eleitoralmente. Não pese eleitoralmente porque o nosso sistema também não tem os incentivos para isso. Isso é um dos grandes problemas. Há muito o mito de que as pessoas não percebem muito bem como é que funciona o sistema eleitoral e os círculos eleitorais. Eu cada vez mais, quer dizer, há quem não perceba, mas cada vez mais estou convencido que isso é um mito. As pessoas percebem muito bem como é que as coisas funcionam e votam de uma forma tática também nesses sítios. E há muita gente que nos diz, no Alentejo, na Guarda, em Viseu: eu gostaria de votar no LIVRE, mas eu acho que vocês aqui não vão conseguir eleger e, portanto, vou preferir votar num outro partido que não vocês. E, portanto, acho que é um facto que é mais difícil entrar em certos meios, e que há também, às vezes, uma visão um bocadinho mais conservadora de como as coisas funcionam. E também não escondo que o LIVRE também é um partido que tem uma maior mobilização nos grandes centros urbanos. Isso é um facto. Mas acho que temos essa capacidade de fazer essa ponte para uma outra realidade que é muito diferente daquilo que acontece em Lisboa, no Porto ou até mesmo em Setúbal. E acho que isso também é importante que um partido se esforce por fazer isso, e nós tentamos, com os meios que vamos tendo, fazer esse trabalho e esse caminho. Apesar de terem apenas eleito deputados em 3 círculos eleitorais, sentem que o trabalho está a ser representado em todo o país? Nós tentamos que sim. É claro que o tamanho do grupo parlamentar também limita, não é, a abrangência que nós conseguimos ter em termos de, sei lá, ir aos locais e tudo mais. Mas, por exemplo, o primeiro local em que nós fizemos jornadas parlamentares foi em Elvas, que é também ali mesmo ao lado de Campo Maior, e foi por questões também simbólicas a vários níveis, não só porque foi o município em que a extrema-direita teve uma votação maior, como também para sinalizar que, efetivamente, o LIVRE quer ser um partido que tem um discurso nacional. Ou seja, podemos até não ter eleitos pelo Distrito de Porto Alegre, mas isso não significa que vamos esquecer os problemas que as pessoas no Distrito de Porto Alegre têm, que também nos preocupam e que nós também tentamos
resolver. Ainda bem que pegou no facto do primeiro local das jornadas parlamentares ter sido em Elvas. Destruiu-me um bocado uma pergunta, mas não tem mal, não tem problema. Não, na verdade vou fazê-la de igual forma, que foi por o Paulo ter afirmado recentemente que o Governo entendeu ceder à retórica da extrema-direita na imigração. As estatísticas económicas e até a nossa história mostram que Portugal e os portugueses têm facilidade e beneficiamos muito a interagir com outras culturas. Mas lá está, Elvas, que curiosamente é mesmo a sul de Campo Maior, foi o concelho onde houve uma maior votação na extrema-direita. Compreende as razões para que uma parte da sociedade queira uma relação diferente com os imigrantes? Eu compreendo os medos. E acho que temos que compreender os medos, também temos que os desmistificar, porque muitas vezes não vai muito além disso, são medos. E nós sentimos que, e muita gente sente que há um governo que não dá respostas, que há um governo que não olha para certos problemas e que não olha também para certas populações, e quando nós falamos do chamado interior, é muito isso que nós ouvimos, ou seja, as pessoas sentem que Lisboa é uma realidade muito distante, quem está em Lisboa não percebe o que é que ali se passa, não percebe a realidade que ali existe, e isso é perfeitamente legítimo e compreensível, e acho que os políticos devem fazer um esforço para perceber melhor isso, começando por aqueles que são eleitos por esses círculos, mas a verdade é que também tendo menos população acabam por ter menos peso essas vozes também dentro do Parlamento, dentro do Governo, seja onde for. Depois, há uma série de mentiras que vão sendo contadas, que vão sendo marteladas, que vão sendo repetidas, que não correspondem à verdade relativamente aos imigrantes. E que muitas delas, curiosamente, são mentiras que já foram ditas sobre os portugueses quando emigraram para outros países. E não sei se por esquecimento dessa realidade, ou seja pelo que for, nós acabamos por interiorizar, e muita gente acaba por interiorizar. Há também um medo inato das pessoas à mudança e à diferença. Quer dizer, eu acho que nós, a certo nível, estamos um bocadinho programados para ter medo daquilo que é diferente e, portanto, para nos protegermos. Agora, isso quando depois há quem queira explorar esses sentimentos que possam ser legítimos, essas reservas, usando mentiras, parece-me que deve ser responsabilidade de quem tem posições de liderança e dos políticos dizer a verdade sobre isso. Nós nunca tivemos uma política de portas escancaradas, como o Governo diz. Nós aquilo que tivemos foi uma transição do CEF para a AIMA que foi feita de uma forma desastrosa e de uma forma bastante incompetente, que depois dá imagens que são muito úteis para este tipo de propaganda, portanto, muita gente, muitos imigrantes à porta da AIMA à espera de poderem ter uma resposta e poderem legalizar a sua situação. Mas isto não quer dizer que as portas estivessem escancaradas. Essas pessoas já cá estavam, as pessoas já estavam a trabalhar, muitas delas são necessárias e continuam a ser necessárias para muitos setores, incluindo para o interior, por exemplo, zonas para as quais muitas destas pessoas vão trabalhar na agricultura e trabalhar em muitas áreas que há falta de mão de obra e, portanto, estarmos a fazer um discurso que é anti-imigração, mas ao mesmo tempo dizer nós temos que ajudar a desenvolver o interior é contraproducente. Quer dizer, não vamos conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Os próprios patrões, as próprias associações de agricultores, da pesca, etc., dizem nós precisamos de mais pessoas. Portanto, entramos um bocadinho às vezes naquele jogo, não é, em que o imigrante é simultaneamente o que nos vai roubar os empregos e, ao mesmo tempo, a pessoa que não quer fazer nada e quer receber os subsídios. O que também não corresponde à verdade. Todos os dados demonstram que isso não é verdade. E o Governo, quando começa a adotar esse discurso, e nós já vimos isso acontecer em muitos países, com as crises de refugiados, com crises migratórias que têm acontecido nos últimos anos, repetir aquilo que a extrema-direita repete, aquilo que a extrema-direita diz, para tentar, de certa forma, agradar a um eleitorado que tem maior propensão para votar na extrema-direita. E aí, na verdade, acabam por se tornar iguais à extrema-direita. E isso é bastante preocupante e acho que o discurso deste Governo tem sido muito nesse sentido. E na perspectiva em que disse que há muito medo na sociedade, sente que o voto no LIVRE é o voto corajoso?
Sinto porque nós tentamos e fazemos um esforço consciente para fazer a política pela positiva. Ou seja, não explorar os medos que possam existir, não explorar os ressentimentos, não explorar os sentimentos mais negativos, que são muito mais fáceis de explorar, que dão muito mais visualizações nas redes sociais, muito mais falatório na comunicação social, mas ao contrário, fazer uma política pela positiva, que é mostrar, e nós também estamos descontentes com a forma como as coisas funcionam em Portugal. E também compreendemos muito a revolta de muitas pessoas sobre a forma como as coisas funcionam em Portugal. Mas não é cedendo às pulsões mais destrutivas que nós vamos conseguir resolver essas coisas. É, pelo contrário, apontando um caminho de dizer, bom, está mal, mas nós queremos que seja assim. Portanto, para isso nós temos que ter ideias, temos que ter imaginação, temos que ter capacidade de construir pontes, também com outros que não concordem necessariamente com a nossa visão, para podermos atingir esse futuro. Portanto, acho que sim, acho que, de certa forma, votar no LIVRE, apostar no LIVRE é o contraponto a esse voto pelo medo, a esse voto pelo ressentimento. É uma proposta de esperança, de futuro, de imaginação, de criatividade, de tentar mudar as coisas, mas pela positiva. O Paulo nasceu dia 14 de julho, que curiosamente é feriado nacional em França, da celebração da tomada da Bastilha. É 201 anos mais novo que o feriado, e referiu recentemente que o centro-esquerda e o centro-direita se estão a confundir em França. Considera que António Costa fez o mesmo em Portugal, ainda que não tivesse juntado o apoio do PSD? Não, acho que não. Acho que, na verdade, enfim, ainda não temos um distanciamento suficiente para perceber quais é que são também as consequências, enfim, a avaliação histórica daquilo que foi o tempo de António Costa enquanto Primeiro-Ministro. Acho que numa primeira fase António Costa teve uma função muito importante, que foi de quebrar muros à esquerda e, portanto, termos a esquerda parlamentar toda a trabalhar em conjunto. Numa segunda fase não se deu à tentação de tentar tornar o PS o partido do sistema democrático, que é uma tendência que, no fundo, PS e PSD ambos têm. Nós vimos agora o discurso do PSD e também é um bocadinho esse. Nós temos coisas à nossa direita, a Iniciativa Liberal e o Chega, e depois temos coisas à nossa esquerda, que é o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PCP, e eles é que estão no centro do sistema. Isso é bastante pernicioso. Portanto, para nós a coisa deve funcionar como deve haver sempre alternativas, e em democracia deve haver sempre alternativas. Temos perfeita noção que algumas vezes a direita vai governar, outras vezes a esquerda vai governar. Há, obviamente, e deve haver um conjunto de valores, de princípios, de regras da democracia que devem ser iguais para todos os partidos. E que ninguém se deve comprometer. Exatamente, e que ninguém deve comprometer. Portanto, a esse nível deve haver, o máximo possível unanimidade, mas depois deve haver propostas alternativas. E, portanto, acho muito mais preocupante este posicionamento do PSD do que necessariamente o posicionamento que o PS teve. E a nível francês, que na verdade também lhe queria questionar isso, o LIVRE posiciona-se próximo de Mélenchon? Em muitas matérias não. Em muitas matérias não. O Mélenchon e a França Insubmissa são uma esquerda que é uma esquerda diferente da esquerda do LIVRE. Nós estamos muito mais próximos dos verdes franceses do que necessariamente de Mélenchon. A realidade francesa é muito específica e passou também por uma transformação muito grande e por um processo também muito complicado de canalização. Pensando que entre Mélenchon e Macron, provavelmente o LIVRE se direcionaria mais para o bloco de esquerda. O bloco de esquerda, o bloco à esquerda. Sim, sem dúvida, principalmente na configuração que existe hoje em dia, em que há também um grande equilíbrio entre pelo menos as três principais forças à esquerda, na esquerda francesa,
a França insubmissa, os Verdes e o Partido Socialista, quer dizer, com a França insubmissa um bocadinho a valer mais nas sondagens, mas estamos a falar de 3 partidos que estão mais ou menos em paridade dentro da esquerda, e aí sem dúvida que apoiaríamos e apoiámos inclusivamente nas últimas eleições essa frente de esquerda. O LIVRE recentemente apresentou um projeto de lei na Assembleia da República para incluir o jornalismo sem fins lucrativos no Estatuto de Utilidade Pública e referiu especificamente, não o Paulo, mas creio o partido, numa altura em que o setor enfrenta crises de sustentabilidade e pluralismo, é essencial reconhecermos o jornalismo como pilar da democracia. O que é que está a faltar ao setor? E porquê especificamente apoio no jornalismo sem fins lucrativos? Isso terá boas repercussões para o setor? Acho que é inquestionável que há uma grande crise no jornalismo neste momento. Há uma crise de, por um lado, viabilidade de muitos órgãos de comunicação social, muito fruto também do aparecimento das redes sociais, do aparecimento de outras fontes de informação. Isso depois deu em que, em muitos países, houvesse uma série de pessoas que compram os meios de comunicação social e que os dominam. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos é muito óbvio, em outros países é muito óbvio, em Itália é muito óbvio, vários países em que isso acontece. Isso foi muitas vezes e que o próprio jornalismo nesta voracidade de responder àquilo que é a era das redes sociais, àquilo que é a era do imediatismo, àquilo que é a era do temos que ser os primeiros a chegar, temos que ser os primeiros a falar sobre este assunto, também está a criar uma rede de incentivos que é o incentivo para falar primeiro e pensar depois, para quem é que gritou mais naquele debate, qual é que foi o tema mais bombástico que nós temos neste momento e, portanto, quase que estamos a transformar a informação e a necessidade de informar os cidadãos quase num entretenimento de o que é que foi a coisa mais explosiva que aconteceu neste dia. Isso também deu um outro movimento, que é o aparecimento de vários meios de comunicação social sem fins lucrativos, que tentam fazer um tipo de jornalismo diferente, jornalismo um bocadinho mais lento, um bocadinho mais de investigação, de aprofundar os temas, de tentar ir ao fundo da questão e não ficar só pela rama, e que nós consideramos que é importante também apoiar e também ajudar a dar viabilidade económica a esses meios de comunicação social. Essa é uma das formas que nós achamos que poderia acontecer, portanto, dar o Estatuto de Utilidade Pública, poder haver através por exemplo, daquelas contribuições do IRS, que todos podemos dar a várias instituições, as pessoas poderem dar um contributo ao órgão que mais gosta, ainda por cima muitas vezes esses órgãos nem sequer têm partes pagas e, portanto, são completamente abertos e divulgam a sua informação de uma forma livre e, portanto, achamos que é importante também dar esse estímulo e também, eventualmente, a outros órgãos de comunicação social que se queiram autonomizar e não estar tão dependentes de poder económico. Ou de apoio do Estado. Ou de apoio do Estado também, que também reconhecemos que pode ser um risco a longo prazo ter um setor de comunicação social que está quase exclusivamente dependente de apoios do Estado, enfim, porque os governos também mudam e as vontades dos governos também mudam e também não é bom. E enquanto quarto poder, a comunicação social deve ser um contraponto a tudo isso e, portanto, enfim, é uma área que estamos a querer trabalhar. Encontrar soluções. Aproveito e também questiono-lhe sobre isso. O que é que acha da recente posição do Governo de retirar apoios à RTP? É um erro. É uma forma de tirar dinheiro à RTP, supostamente para gerar mais mercado para os privados, mas quer dizer que nem sequer é certo que isso vá efetivamente acontecer. Mas é um erro, é a velha vontade da direita em Portugal de privatizar a RTP porque entendem que a RTP não tem utilidade. Nós entendemos que a RTP tem um papel muito importante num contexto em que há também outros privados. A RTP não é o único canal de televisão, há privados que operam, há canais internacionais, há canais portugueses, há todo tipo de canais hoje em dia. Portanto, deve haver também um público que faz um trabalho na parte cultural, na parte do desporto, que os outros canais não fazem porque não têm necessariamente o incentivo económico para fazer. E, portanto, pôr em causa a viabilidade da RTP
mais uma vez, quando a RTP já estava a chegar a uma posição em que estava a ficar com a sua situação estabilizada, é também uma grande irresponsabilidade e é um erro. Passamos agora para a fase de escolhas e começamos sempre por uma que também lhe pergunto, entre humildade ou ambição? Eu diria ambição. Eu acho que, não sei se posso dar comentários, mas eu acho que normalmente todas essas classificações, a gente normalmente põe uma coisa em contraponto à outra, elas muitas vezes são exatamente a mesma coisa, depende se nós estamos a ver com olhos de negativos ou com olhos positivos. Não acho que haja nada de mal em ter ambição, acho que é importante ter ambição, também acho que é importante ter humildade. Ou seja, também acho que é importante ao mesmo tempo, quem tem ambição, saber reconhecer quando erra, saber ter os pés na terra, mas pronto, vou tentar não ser muito longo em todas as respostas. Cães ou gatos? Também outra difícil. Gatos. Energia solar ou eólica? Eólica. Bairro Alto ou Marvila? Marvila. Acho que é mais genuíno. Campo ou cidade? Campo. Preferia ter de negociar política de educação com o CDS ou política ambiental com a Climáximo? Acho que ambas seriam interessantes, eventualmente a política ambiental com a Climáximo. Cláudia Pascoal ou Mimi Cat? Mimi Cat. Iniciativa Liberal ou CDS? Iniciativa Liberal. Ir aos Bons Sons ou à Festa do Avante? Já fui a ambos. Festa do Avante, porque é no Seixal, é na minha terra e, portanto, Festa do Avante, sem dúvida. Livre-cambismo ou proteccionismo? Nenhum dos dois. Estrasburgo ou Bruxelas? Estrasburgo foi o sítio onde eu fiz Erasmus e, portanto, tenho muito boas memórias e não... vou dizer uma coisa também errada, mas também não adoro a cidade de Bruxelas. Qual a melhor hora para chegar à praia? Para chegar à praia? À praia, o mais cedo possível. Eu tento sempre ir o mais cedo possível para evitar as filas, portanto, tipo 8, 9, quando vou. Se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, que localidade escolheria? Que localidade? Boa pergunta. Eu acho que... não sei, talvez na minha terra, talvez em Campo Maior. É convidado para falar numa escola e pedem-lhe para sugerir uma pessoa de outro partido para ir consigo. Que nome lhe vem à cabeça? Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Acho que as discussões livre e Iniciativa Liberal são sempre muito interessantes nas coisas em que acabamos por concordar e principalmente nas coisas em que acabamos por discordar, que são mais do que aquelas em que concordamos, naturalmente. 230 ou 180? 230. Figura histórica que o inspira? Viva ou morta? Tantas. Figura histórica que me inspira. Não sei, eu tenho... vou dar uma resposta mais longa, desculpa, não tenho hipótese. Eu tenho sempre... Nunca desenvolvi uma relação de idolatrar propriamente figuras históricas ou pessoas em específico, porque a dada altura, principalmente quando comecei a entrar na política, percebi que as figuras que normalmente nós vemos na televisão ou lemos sobre elas, e portanto falamos sempre dos feitos positivos e das coisas incríveis que elas fizeram, elas na verdade também são humanas e também têm imensos defeitos. E portanto, quando entrei na política, comecei a perceber isso. E, portanto, nunca tenho assim... Quer dizer, tenho várias referências e várias figuras históricas que me inspiram e que eu gosto de acompanhar e gosto muito de história e de ouvir podcasts sobre história, mas não tenho assim, provavelmente, nenhuma que eu diga esta pessoa... Concorda com a frase ou se morre herói ou se vive tempo suficiente para se tornar um vilão? Não necessariamente. Lá está, eu acho que é isto. Eu acho que nós temos que perceber que
essas figuras históricas, elas também são pessoas como nós e, portanto, elas tinham imensas qualidades, também tinham imensos defeitos. E, normalmente, quanto mais qualidades tinham, também mais defeitos tinham. E, portanto, acho que há muita gente que acaba por, no seu processo evolutivo, e temos vários exemplos disso, incluindo em Portugal, acabam por se tornar vilões, ou aquilo que a gente pode ver como vilões. Eu acho que todas as pessoas acabam por ter esta dualidade, que é muito difícil de definir só como herói ou vilão, porque acho que ninguém é só herói ou só vilão. E agora vamos à fase de palavras soltas, em que eu digo uma palavra e o Paulo responde com a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Constituição. Direitos. Neoliberalismo. Engano. Comunidade. Força. Angela Merkel. Passado. Associativismo. Comunidade. Rui Nabeiro. Trabalho. Álvaro Cunhal. Resistência. Socialismo. Socialismo. Caminho. Hospitais. A primeira que me ocorreu foi saúde, mas acho que é muito óbvio. Cuidar. Hospitais, cuidar. Elevador social. Necessário. Tyrion Lannister. Interessante. Corrupção. Problema. Compromisso. Necessidade. E se pudesse definir Portugal numa palavra, qual seria? Contraditório. E que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Ui, isso é uma grande responsabilidade. Acho que se calhar pegando por essa palavra contraditório, acho que o nosso país tem muitas contradições, tem muitas... Apesar de nós sermos um país muito homogéneo, muito coeso, e quando nós comparamos com qualquer outro país, temos contradições dentro do nosso país, como não pode deixar de ser. Temos pobreza que continua a existir e que tem inclusivamente aumentado, temos desigualdades sociais, temos desigualdades territoriais, falámos um bocado aqui do interior e do litoral, da cidade e do campo. Acho que a principal mensagem é que isto não tem que ser necessariamente a nossa história, ou seja, nós podemos, enquanto comunidade, aceitando essas contradições, aceitando essas divergências, aceitando visões diferentes que vamos sempre ter e vai sempre haver. Acho que o pluralismo é muito importante e haver visões diferentes e eu gosto sempre muito de discutir com pessoas que têm visões diferentes da minha, porque acho que estar a discutir com alguém que já concorda comigo acaba por não ter muito interesse, mas nós precisamos de continuar a construir a nossa comunidade e dar menos ouvidos a quem quer só dividir e quem quer partir o país, partir ao meio, quer dizer, as pessoas, as famílias, os amigos, as universidades, os estudantes, o que for, e construirmos mais comunidade e mais coesão. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi a entrevista ao Dr. Paulo Moacho. Convido-vos a continuarem a seguir as nossas entrevistas e a seguir-nos nas redes sociais. Voltaremos à Assembleia da República. Até à próxima.